No ano 1000, o mundo era um lugar profundamente diferente daquele que conhecemos hoje, um planeta dividido por impérios, reinos e tribos, onde a fé, a guerra e a sobrevivência moldavam o destino de milhões de pessoas. Enquanto algumas civilizações prosperavam com avanços impressionantes, outras lutavam apenas para existir. O ano 1000 marca um ponto de virada menos um limiar entre a escuridão da Idade Média e o surgimento de uma nova era. Imagine um mundo sem eletricidade, sem fronteiras claras e sem comunicação global. As notícias viajavam a cavalo, as cidades eram raras e perigosas, e o simples ato de cruzar uma floresta podia significar nunca mais voltar. Ainda assim, era um tempo de descobertas, de fé inabalável e de grandes transformações. Na Europa, o cenário era fragmentado. O antigo Império Romano havia caído há séculos, e o continente estava dividido em centenas de pequenos reinos. A vida da maioria das pessoas girava em torno da agricultura, da religião e da sobrevivência. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da época, não apenas espiritualmente, mas também politicamente. Reis e senhores feudais temiam mais a excomunhão do que uma espada inimiga. As catedrais começavam a erguer-se como símbolos da fé e do poder cristão. Na região onde hoje é a França, o rei Hugo Capeto consolidava a dinastia capetiana, que governaria por séculos. A Inglaterra ainda se recuperava das invasões vikings, e os escandinavos começavam a se converter ao cristianismo, abandonando aos poucos os antigos deuses nórdicos. Enquanto isso, na Península Ibérica, o sul era dominado pelos muçulmanos do Califado de Córdoba, menos um dos centros culturais e científicos mais avançados do mundo. Lá, enquanto grande parte da Europa vivia no feudalismo, estudiosos traduziram obras gregas e árabes, criaram hospitais e desenvolveram técnicas de astronomia e matemática que séculos depois seriam redescobertas pelo Ocidente cristão. Mais a leste, o Império Bizantino, herdeiro direto de Roma, ainda mantinha sua glória em Constantinopla, atual Istambul. Suas muralhas eram praticamente intransponíveis e suas igrejas reluziam ouro e mosaicos. O imperador e o patriarca dividiam o poder entre a fé e o trono, mantendo uma civilização refinada que ainda usava técnicas e conhecimentos herdados da antiguidade. No entanto, o império já começava a sentir a pressão de inimigos nas fronteiras, especialmente dos povos turcos que avançavam pela Ásia Menor. Falando em Ásia, o continente era um verdadeiro mosaico de culturas e impérios. A China, sob a dinastia Song, era a nação mais avançada tecnologicamente do planeta. Já haviam inventado a pólvora, o papel moeda e as bússolas magnéticas. As cidades chinesas, como Kaifeng, abrigavam milhões de habitantes e uma complexa rede de comércio e educação. Enquanto a Europa vivia sob o feudalismo, a China do ano 1000 possuía uma economia de mercado vibrante e uma burocracia estatal altamente organizada. Mais ao sul, o Império Khmer florescia no sudeste asiático, erguendo as primeiras versões do que mais tarde se tornaria o lendário templo de Angkor Wat. A Índia vivia sob dinastias regionais, com intensa vida religiosa e filosófica, onde o hinduísmo e o budismo conviviam com o islamismo que começava a se expandir pela fronteira noroeste. O mundo islâmico, por sua vez, era o centro intelectual da humanidade. De Bagdá a Córdoba, os estudiosos muçulmanos preservavam e ampliavam o conhecimento da antiguidade. Astrônomos, médicos e matemáticos muçulmanos desenvolveram conceitos que moldariam a ciência moderna. A Casa da Sabedoria, em Bagdá, era o coração do pensamento científico mundial. Ali foram criadas as bases da álgebra, da medicina moderna e da filosofia racionalista. No ano 1000, um médico chamado Avicena escrevia o cânone da medicina, que seria usado por séculos nas universidades europeias. Enquanto isso, o continente africano era palco de impérios poderosos e pouco conhecidos no Ocidente. O Império de Gana controlava o comércio de ouro e sal no Sahel, fazendo fortuna com as rotas transarianas. Mais ao sul, o povo de Zimbábue começava a erguer monumentos de pedras gigantescos que dariam origem ao chamado Grande Zimbábue, um dos maiores mistérios arqueológicos da África. O Egito, embora sob domínio islâmico, mantinha o esplendor do Nilo e o legado das antigas civilizações faraônicas. Do outro lado do oceano, nas Américas, floresciam civilizações independentes, completamente isoladas do Velho Mundo no México. Os toltecas construíam cidades monumentais como Tula,
enquanto na América Central os maias ainda erguiam templos e observatórios astronômicos. Mesmo após o declínio de suas grandes cidades clássicas, na América do Sul, culturas andinas, como a dos Wari e Taiwanaku, dominavam os planaltos, desenvolvendo agricultura em terraços e complexos sistemas de irrigação. Eram povos que, sem contato com a Europa ou a Ásia, criaram suas próprias cosmologias, formas de governo e ciências. No extremo norte, os vikings ainda desbravavam o Atlântico. Por volta do ano 1000, Leif Erikson, filho de Erik o Vermelho, desembarcava na América do Norte quase 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Chamaram a nova terra de Vinland e, embora suas colônias não tenham durado muito, foram os primeiros europeus a chegar ao Novo Mundo. A coragem desses navegadores nórdicos abriu caminhos marítimos e mitos que atravessariam gerações. O clima global também tinha um papel importante. O planeta vivia um período de leve aquecimento chamado Ótimo Climático Medieval. As colheitas eram mais férteis na Europa e em partes da Ásia, permitindo crescimento populacional e expansão agrícola. Mas esse mesmo aquecimento afetava rotas comerciais e provocava migrações, pressionando fronteiras e mudando o curso da história. O cotidiano das pessoas comuns era simples e árduo. A maioria da população mundial vivia no campo, em cabanas de madeira ou barro, e raramente viajava mais de 20 quilômetros além de sua aldeia. A expectativa de vida era curta, menos cerca de 30 a 40 anos, e doenças, guerras e fome eram parte do cotidiano. A fé, por outro lado, era o grande motor de esperança. Cristãos, muçulmanos, hindus, budistas e xamãs acreditavam em forças divinas que guiavam o destino do mundo. Apesar da distância entre civilizações, o comércio começava a interligar o planeta. A Rota da Seda levava especiarias, tecidos e ideias da China até o Mediterrâneo. Mercadores árabes e judeus eram os verdadeiros conectores entre o Oriente e o Ocidente. Ouro africano, porcelanas chinesas, tapeçarias persas e especiarias indianas cruzavam desertos e mares, lentamente, criando as primeiras redes globais de troca. O ano 1000 também foi cercado de superstições e medos. Muitos cristãos acreditavam que o fim do mundo se aproximava a menos 1.000º aniversário do nascimento de Cristo. Parecia um presságio do Apocalipse. Cronistas da época relatam pregações e temores coletivos. Mas o tempo passou e o mundo não acabou. Em vez disso, o novo milênio trouxe renovações. Novos impérios surgiriam, novas ideias floresceriam e a humanidade entraria em um dos períodos mais transformadores de sua história. Quando olhamos para o ano 1000, vemos um planeta cheio de contrastes. De um lado, a ignorância e o medo. Do outro, sabedoria e inovação. Era um mundo dividido por religiões e guerras, mas unido por uma curiosidade ancestral, o desejo de entender e dominar o desconhecido. O que o mundo estava fazendo no ano 1000? Estava sonhando, construindo, lutando e descobrindo. Estava, acima de tudo, dando os primeiros passos rumo ao mundo moderno. E, embora separados por 1000 anos de distância, o coração humano daquele tempo ainda bate dentro de nós, menos movido pela mesma sede de conhecimento, pela mesma fé e pelos mesmos sonhos de um futuro melhor.